Resfriamento artificial de carvão. Como resfriar um forno de carvão 5 vezes mais rápido do que você está acostumado a resfriar. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para ser avisado de novos vídeos, ativa aí a sinetinha e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Sejam muito bem-vindos, professor Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvão Perfeita e Academia do Carvão. Muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre resfriamento artificial de carvão vegetal. Se você não viu meus vídeos sobre resfriamento natural de carvão vegetal, tem mais 2 vídeos aqui no canal. Digita aí resfriamento de carvão, resfriamento de forno de carvão que você vai encontrar. Para você entender um pouquinho da filosofia, de como que acontece o resfriamento, porque os conhecimentos desses outros vídeos vai te ajudar neste vídeo que está simplesmente sensacional. Eu vou te apresentar aqui 3 métodos de resfriamento acelerado de um forno de carvão vegetal, ok? Então deixe-me compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui os slides, resfriamento artificial de carvão vegetal. O que acontece? Nós temos aqui, quando eu resfrio o carvão, eu preciso fazer 3 coisas altamente importantes. A primeira coisa que eu preciso fazer chama-se cessar as reações termoquímicas do processo. Se você pegar um fósforo e acender, ele vai pegar fogo e ele não vai parar até que você, de uma certa forma, sopre ou acabe com aquele fogo. Você tem que cessar a reação. Então você só vai conseguir resfriar o carvão se você cessar as reações termoquímicas. E como é que você faz isso num forno tradicional de carvão? Você isola ele todo, fecha tudo, não deixa entrar ar, aquele paradinho. Ele vai ter uma reação ainda por algum tempo depois de todo fechado, depois não vai ter mais elemento químico para reagir, que é o próprio ar, e ele vai resfriar. Então, qualquer resfriamento que seja feito natural ou artificial tem que cessar essas reações. Se essas reações continuarem, você não conseguirá resfriar o forno. Seguindo, você precisa resfriar a massa de carvão. Então você tem um forno lá, você tem 1 tonelada de carvão dentro dele. Você tem 1 tonelada de massa de carbono ali, basicamente, mais algum outro material. Sei lá, 400 graus, 300 graus. Você tem que resfriar a massa, o carvão. E por fim, você tem que resfriar o forno de carvão. Quando você faz carvão, o forno aquece e a massa também. Então não é só resfriar o carvão. Se o forno ficar quente, depois o calor do forno passa para o carvão e eu aqueço ele novamente, eu tenho problemas na hora de retirá-lo. Então, toda vez que eu resfrio natural ou de forma artificial, eu tenho que acabar com as reações, resfriar a massa e resfriar o forno e toda a sua atmosfera para que você possa então ter um produto frio, que é o carvão vegetal, para que você possa vendê-lo e comercializar. Vamos seguir aqui nos nossos slides para que você possa entender. E o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que quando eu termino de produzir carvão vegetal, eu vou ter, olha aí no cantinho, onde eu estou passando o mouse ali, onde está escrito massa, eu tenho uma área vazia, que são gases e vapores, um forno quando termina de carbonizar, eu vou ter uma parte, geralmente a parte superior, que o carvão ele vai diminuindo de volume, né? Então ele desce e fica todo um espaço aberto no forno, que são gases e vapores que ficam lá no alto do forno e fica entre a massa de carvão. Eu vou ter o carvão, que está aqui em verde, tá vendo? Eu coloquei em verde. Eu vou ter o tiço é madeira semi-carbonizada que fica lá no pé. Eu vou ter madeira que não carbonizou, porque a carbonização acontece sempre de cima para baixo e quase sempre no piso do forno sobra madeira. Eu vou ter também, lá no piso do forno, finos resíduos, casca, pó de carvão, que à medida que é feito o carvão, vai lá para o forno. O material mais fino ele tende a ser depositado. Então eu tenho todos esses elementos dentro do forno. Não tenho só o carvão, não tenho só o forno, não tenho só o tiço. Eu tenho uma mistura de elementos. E nessa mistura de elementos, gente, ainda acontece o seguinte: eu vou ter que eu tenho regiões que são regiões quentes, que pode ser o forno ou o carvão. Eu tenho regiões super quentes, que são todas as válvulas, é a câmara de combustão, é o tatu, é a baiana, aquelas regiões onde entrou ar, eu tive combustão. Eu não cheguei só a 400 graus, como é comum na pirólise. Eu cheguei a regiões de 800 e 1000 graus. Então, quando eu faço carvão, eu tenho região que é temperatura final de pirólise 350 a 400 graus, que é o carvão. Eu tenho regiões de carvão que queimou ali próxima, que chegou a 800 mil, que são regiões super quentes. E eu tenho regiões que não aqueceram, que ficaram frias, são zonas frias, que é o tiço, que é a madeira, que são zonas frias. Então, quando eu vou resfriar um forno de carvão, eu vou ter região super quente, quente e fria. Eu vou ter uma média. Mas eu preciso que essa região super quente, que eu superaqueci, seja resfriada. Senão, na hora que eu abrir, eu
eu terei fogo dentro do forno e o meu resfriamento artificial, que eu vou falar nesse vídeo, ele tem que contemplar o resfriamento de toda esta salada que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Vamos seguir aqui nos nossos slides. E existem três técnicas artificiais para a gente resfriar um forno de carvão. A primeira técnica é resfriar o forno inteiro. A segunda técnica é resfriar o carvão com um fluido. E a terceira é resfriar a atmosfera do forno de carvão. Então eu vou explicar as três aqui agora e eu vou apresentar um segredo para você lá no final. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que está muito interessante. A primeira técnica, gente, é a técnica de resfriar o forno inteiro. É o que a gente faz, está acostumado a fazer, com molhar o forno com barrela. Deixa eu voltar aqui. Eu pego o forno, tenho lá o barrelador, eu posso num forno pequeno jogar com balde, em que eu jogo água com argila. E eu consigo resfriar o forno com isso. Quanto mais barrela eu dou, quanto mais água eu jogo no forno, mais ele resfria. Eu, por exemplo, já tive produção tradicional de carvão, de forninho pequeno. O carvão estava com um preço muito bom, muito alto. Eu queria fazer e faturar logo, eu colocava um indivíduo lá a noite inteira, terminava a carbonização, dando 7, 8 banhos numa madrugada, para que em um dia eu conseguisse resfriar um forninho pequeno, tirar o carvão para ganhar dinheiro. E funciona. Jogue água e jogue barrela, porque vai resfriar. Quanto mais você jogar, mais rápido vai ser o resfriamento. Você tem que limpar depois o forno, raspar, mas funciona. Uma outra técnica que seria, por exemplo, seria a gente ventilar o forno. Então, locais altos, ventilados, o forno ele resfria mais rápido. Eu poderia colocar um ventilador também, soprando, que ajudaria no resfriamento, desde que não tenha entrada de ar. Se tiver muito bem, tiver entrada de ar, fissura no forno, o que vai acontecer? Vai voltar aquela reação de pirólise, de queima no forno, coisa que eu cessei. Então, às vezes, ventilar o forno pode ser um problema se seu forno estiver velho, com muita trinca e muito processo. Se não tiver regiões ventiladas, se você puder ventilar, também vai funcionar. Então, uma é resfriar o forno inteiro. Podem ter outras técnicas também, mas não vou abordar aqui agora. Existem outras ideias aí com relação a resfriar o forno inteiro. Por exemplo, um forno isomóvel, eu retiro o isolante. O forno container, eu tiro o container do isolante. Eu posso ter técnicas parecidas aí de ter sistemas isolantes em algumas partes do forno. Bom, vamos voltar aqui para os slides. Segundo, resfriar o carvão com fluido. A primeira forma é o que o pessoal chama de resfriar o forno com água ou com choque. Jogo água dentro do forno e claro que funciona, gente. Pega a água a 25 graus, está o forno a 300, 400 graus, o carvão, a água bate, vai equilibrar, vai vaporizar e o carvão vai resfriar. Só que você vai estragar o seu carvão. O carvão vai absorver umidade, vai trincar, vai gerar finos, mas funciona. Quanto mais água você jogar, mais você irá esfriar. Você pode jogar ela pulverizada, com aspersor lá dentro do forno, com a mangueira, e vai resfriar o forno. Isso é óbvio, todo mundo sabe que jogar água em coisa quente resfria. A água é um grande condutor térmico. A outra forma, gente, seria vapor de água. Olha lá, ó, 100 graus. Isso foi o professor Juarez lá com um orientado dele que desenvolveu. Em vez de colocar 25 graus, você aquece já a água e joga 100. Então você não dá um choque tão grande. Você cria uma atmosfera um pouco mais quente e você não dá uma queda tão grande. Isso melhora o resfriamento até 100 graus. Abaixo de 100 graus não faz diferença. Se você passou de 100 graus e colocar água a 100 graus, você vai aquecer o sistema. Mas também vai ter problema de finos, umidade menos do que jogar água pulverizada fria. Mas também resfria, uma técnica que funciona e que já foi testada há 20 anos atrás. A terceira, nitrogênio líquido, gente. Todo mundo já ouviu falar de nitrogênio? Já foi testado também, já testei dando consultoria em outras empresas, nitrogênio. A gente injetou nitrogênio lá dentro. Sabe o que adiantou? Nada, absolutamente nada. Dá um resfriamento, mas o nitrogênio reage com compostos de dentro do forno e a temperatura sobe. Ela abaixa num primeiro momento com o nitrogênio, depois sobe, porque o nitrogênio reage, forma NOx e tem uma reação na sequência. Aí, ou seja, eu tinha cessado as reações, na hora que eu jogo ele gelado, ele resfria, mas ele gera uma nova reação que aquece novamente. Então o nitrogênio não serviu. Pode ser que alguém consiga, mas eu já testei e não funcionou. Outra tentativa seria o quê? Dióxido de carbono. Existem aqueles elementos que você compra, CO2, né? Atmosférico, industrial. Também já foi testado, testei isso lá na ArcelorMittal. Aproveitar aqui, gente, fazer um agradecimento a toda a equipe da ArcelorMittal que me ajudou. Fiquei 15 anos dando assessoria. Lembro lá do diretor que me contratou na época, foi o Elisier. Um grande abraço, foi um diretor fantástico. Era CAF Santa Bárbara na época. Era um cara que eu me espelhava, ele era um cara que sabia se comunicar e lidar com as pessoas muito bem. Um grande abraço para ele. Ele que fez a minha contratação quando eu estava fazendo um projeto lá no sul do país, na Carvo. Eu vou falar desse projeto em outro vídeo. E aproveitar aqui e
lembrar de uma pessoa que ajudou muito nesses trabalhos de resfriamento lá na Arcelor, que foi o Bartolomeu Amaral. Ele era um físico que deu consultoria junto comigo também, num período menor na ArcelorMittal. Eu aprendi muito com ele, ele trouxe muitos conceitos de física para o carvão vegetal, só que depois de um certo tempo ele veio a falecer de câncer. E mais as lembranças e os cuidados que ele tinha ali com os estudos me marcaram, então, aproveitar e dedicar esse vídeo a ele, que eu pude aprender muita coisa no convívio profissional ao longo da vida. Aproveitar aqui, gente, ó, se vocês querem aprender tudo sobre carvão, resfriamento, secagem, o que tiver, vou deixar aqui na primeira linha do link acesso ao Academia do Carvão, que é um curso completo, passo a passo, com tudo que você vê e muito mais aqui no YouTube, só que muito mais organizado. São mais de 100 aulas, são mais de 100 e-books. Cada aula tem o seu e-bookzinho para que você tenha o seu resumo para poder ler quando precisar. É só clicar aí, adquirir e você vai ganhar muito mais dinheiro ao ter todo este conhecimento acerca de carvão vegetal. Se você já tem um conhecimento e quer tirar uma dica específica, tem também a nossa assessoria remota. Muitos dos meus clientes estão fazendo assessoria comigo e estão ganhando dinheiro. Então, se você quiser realmente tirar uma dúvida esporádica, é só fazer o agendamento online da consultoria remota e vai ganhar dinheiro, porque eu faço meus clientes ganhar dinheiro e fico feliz quando eles ganham. Eu ganho dinheiro ajudando você a ganhar dinheiro com carvão vegetal e tecnologias afins, ok? Então vamos voltar aqui. Eu falei sobre o nitrogênio, falei sobre o dióxido de carbono e também tem outros gases e fluidos que a gente pode testar, que seria resfriar o carvão com algum fluido. Daniel, posso resfriar o carvão com ar? Eu vou colocar vento lá dentro. Gente, não pode. Se eu colocar oxigênio lá, que vai pegar fogo. É combustão instantânea. Termoquímica pura. Eu tenho carbono quente, jogo oxigênio quente lá dentro, é a combustão instantânea, ou seja, massa quente, combustível aquecida com um comburente junto. Então não inventa de vou ventilar o forno ou o carvão, porque não vai adiantar. Esta foi a segunda técnica de resfriamento artificial de carvão que eu falei para vocês. Existem outras técnicas, mas não tem como abordar neste vídeo agora. A terceira é resfriar a atmosfera do forno e do carvão utilizando trocadores de calor. Trocadores que podem ser gás-ar ou gás, água, ar. O que é o trocador de calor? Ele pega a atmosfera, ele pega o que existe dentro do forno em termos de gás, esfria do lado de fora e devolve ele frio. Ele frio lá dentro troca calor com toda a massa e forno, aquece novamente e eu vou circulando sem entrada de ar em todo o sistema. Como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: eu tenho alta temperatura, eu tenho ar e carvão. Eu não posso entrar ar. Se eu tiver ar, eu vou ter reação. Então o que eu faço? Eu isolo o forno e eu faço o carvão em temperatura trocando o gás do forno, isolando essa parte azul. É assim que funciona o princípio do trocador de calor. Existem muitos trocadores de calor no mercado, de vários equipamentos, e eu trouxe muitas ideias aí da engenharia agrícola, da mecânica, de motor, para algumas aplicações de resfriamento artificial. Então eu posso ter um trocador gás-ar, gás-água, eu posso ter sistema de compressão, que é o sistema de ar-condicionado, e também tem outras técnicas que eu não vou abordar aqui agora, mas que fazem você resfriar. Então vou falar dessas técnicas aqui rapidamente para você. Então vamos lá. Primeira técnica, essa imagem aqui de um trabalho da qualidade de carvão vegetal com taxa de resfriamento de trocador de calor foi feito pelo Arthur. Essa imagem eu peguei desse trabalho científico do Arthur, professor Márcio Aredes, da Agrícola, professora Angélica de Cássia, do Lapim. Um grande abraço para toda a equipe da UFV. Essa imagem mostra o seguinte: eu pego o gás quente do forno, resfrio do lado de fora e devolvo por baixo do forno ele frio, trocando agora calor com a carga, ele aquece de novo, o gás quente sobe naturalmente, pega por cima e troca. Então, um sistema de circulação dentro do forno. Alguns sistemas desses eu já projetei para algumas empresas, muito similar a esse. A única diferença é que eu evito passar por dentro da massa de carvão, Daniel. Mas por que você evita? Porque se eu passo no meio imagina que eu tenho lá um paredão de carvão, eu coloco um vento por dentro dele. Ele tem que passar por dentro daquilo tudo, ou seja, eu preciso de um ventilador muito potente. E quase sempre esse ventilador potente consome muita energia elétrica. Então eu acabo usando uma energia elétrica, que é cara, para produzir uma energia térmica, que é o carvão barata. Então, naturalmente, o gás quente sobe. Então, o que você tem que fazer? Pega o gás quente lá no topo,
e devolve um pouco abaixo. Naturalmente, à medida que vai subindo o calor do carvão, ele vai indo para cima. Então você sempre pega o gás quente por cima e devolve um pouco abaixo. Não precisa passar na massa, que existe a convecção natural. Se você não assistiu, assiste os outros vídeos que eu falo sobre resfriamento de carvão, que tem mais 2 vídeos de resfriamento natural. Então você combina a naturalidade da convecção do gás quente subir e o vapor frio descer e utiliza técnicas de resfriamento artificial forçado para você obter, então, resultados, ok? Eu não costumo fazer isso porque senão o sistema se torna muito caro e inviável economicamente pelo gasto excessivo de eletricidade. Aqui um exemplo está inclusive num artigo científico que eu estou junto com a professora Angélica de Cássia, foi algo que desenvolvi lá na ArcelorMittal, que a gente chamou de piscininha, desenvolveu pelo menos 4 ou 5 equipamentos de resfriamento, uma piscininha, piscinão, Golias, teve vários trocadores de calor que nós desenvolvemos há bastante tempo atrás. Então a gente pegava aqui, ó, o gás quente era succionado aqui pela entrada, onde vocês estão vendo, passava numa piscina, um sistema de dutos com água que era circulado, resfriava o gás, sem entrar ar e água, esse gás era devolvido frio e circulava de um lado e do outro. Então aqui está o sistema visto de cima, isso aqui é um forno retangular de carvão, e aqui é uma vista lateral. Então foram testes, protótipos, e funcionaram. Só que é caro, gente, um resfriamento desse é caro, mas funciona. E com toda a experiência acumulada e testes realizados, é bem mais... a gente obtém projetos bem mais interessantes hoje. Observe aqui um outro equipamento baseado agora no resfriamento gás-ar. Isso aqui eu já implementei lá na Recicarbon, Comunidade Ecológica. Também foi colocado muito parecido na ArcelorMittal e em outros locais. Então você tem aqui um sistema, gente, em que eu tenho um trocador de calor desses cascotubo, em que eu pego gás quente de um lado, gás do outro, eu passo para uma gincana e eu tenho toda a troca de calor. E aqui eu não utilizo água, eu só utilizo ar. Às vezes eu tenho problema de água nas unidades de carvão. Então eu pego o gás do forno, passo nesse equipamento, resfrio, condenso o material e devolvo para dentro do forno. E aqui mostra alguns exemplos de como são esses trocadores industriais já confeccionados. E aqui 2 fornos, tá, gente? Ó, com um sistema central. Então tem um forno retangular de um lado, um forno do outro. O sistema central, que é essa planta que vocês estão vendo aqui agora, projetado. Esse projeto aqui foi para Recicarbon. E aqui tem alguns exemplos, né, de sistemas de trocadores. Alguns são em tubos, outros são em feixes. São técnicas diferentes de produção artificial de carvão vegetal. Eu vou fazer outros vídeos sobre resfriamento artificial aqui. Tem muita coisa. Na realidade, eu vou fazer um módulo. Já tem um módulo. Vou fazer um módulo para colocar na Academia do Carvão, só sobre resfriamento artificial de carvão. Vai ser uma sequência de aulas que eu vou incrementar dentro da Academia do Carvão. Se você não adquiriu a Academia do Carvão, eu recomendo que você adquira, porque em breve eu vou colocar também um módulo completo dentro da Academia do Carvão para que você se torne um expert. Existem outras técnicas, como eu falei para você, que eu vou falar em outro vídeo, sobre compressão, uso de ureia, trocador de calor avançado, mas isso eu vou deixar para outros vídeos ou para o módulo da Academia do Carvão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Sucesso nos seus empreendimentos de carvão, sucesso nos seus projetos de vida. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau.